Aí mostra, né, só uma visão geral aí da linha de alta pressão, né? Chama linha de alta pressão de combustível nos motores de injeção direta. Aí é um motor 3 cilindros, né? Onde você tem a bomba de alta, a flauta, os injetores e o sensor de pressão. Esse sensor aí que mede a pressão na flauta, é ele que vai informar para a central qual a pressão do reio, né? E a central, baseada nessa informação, vai ver se a pressão está dentro ou fora da faixa, para gerar um código de falhas. Lembrando, né, pessoal, que esses injetores também são diferentes. São injetores que têm que suportar alta pressão e alta temperatura, porque a ponta deles está dentro da câmara. Então, a ponta deles ali tem que ser de alta resistência, para não derreter ali com o calor da combustão. Então, são injetores mais robustos, diferenciados, mas que hoje também, uma das grandes falhas, né, em virtude do combustível que nós temos no Brasil, os maiores problemas que a gente tem nos motores de injeção direta, seja 3, 4 cilindros, às vezes é bico gotejando. Eu peguei situações aqui do bico travar aberto, de furar a cabeça do pistão. Porque um motor convencional, quando um bico trava aberto, o que costuma acontecer é calço hidráulico. Dá excesso de combustível ali, o pistão não dá conta de comprimir aquilo, dá o calço hidráulico e empena a biela, por exemplo. Já peguei situações dessas. Mas na injeção direta, como a temperatura na câmara e a pressão de injeção, o injetor ele vira um maçarico, né? Se ele trava aberto, a pressão que ele está injetando combustível ali com a temperatura do motor gera ali um calor que fura a cabeça do pistão, derrete a cabeça do pistão. Então, é um ponto de atenção muito importante. As revisões preventivas, a troca do filtro no tempo certo, combustível de qualidade, né? E principalmente, né, fazer o diagnóstico certo no injetor, porque um injetor desse gotejando ou travado aberto vai dar erro de pressão, vai dar excesso de combustível, aumenta o consumo, a sonda fica alterada, mas principalmente, dependendo da condição, pode até trazer um dano sério ao motor de derretimento do pistão. Então, isso é muito importante entender, né? E outra, né? A maioria das máquinas hoje convencionais de injetor, a gente não está preparada para testar esses injetores. Eu posso testar esse injetor numa máquina convencional? Como? Se a máquina convencional trabalha com 8 bar, 10 bar, e esse injetor trabalha com 200 bar de pressão. Às vezes você testa na máquina ali com 8 bar, não goteja, tá bom, o injetor tá bom. Coloquei aqui, fiz teste de tanquedade, ele não vazou. Você põe no carro lá trabalhando com 100, 200 bar, ele vai gotejar. Porque não, essas máquinas aí que a gente tem convencionais, de limpeza, teste de injetor, trabalha com 8, 10 bar no máximo. Então, não é a máquina correta, né, de você avaliar. Você pode ter uma avaliação superficial, só de se ele está gotejando já direto, se está travado aberto, como é que está o jato dele ali. Você tem uma análise ali inicial dele. Mas não é o lugar certo para você testar esses injetores, porque muitas vezes você testa nessa máquina convencional, põe no carro e ele goteja, porque a pressão de trabalho é bem diferente. Vale destacar, né, que eu estava olhando aqui a figura, professor, e aí eu estou vendo aí a válvula reguladora, né, a gente está vendo aí a bomba de alta, o sensor de pressão de combustível. Imagina a quantidade de informações que eu tenho que ter para me entender quais são as ligações aí, que tipo de sinal essa válvula reguladora está recebendo, que tipo de sinal o sensor está fornecendo para a central. Então é por isso, pessoal, que a gente está fazendo todo esse trabalho para mostrar para vocês que a Simpla está aí com milhares de informações, tá? 106 colaboradores aí trabalhando diariamente para trazer as melhores informações para vocês, não só esquemas elétricos, mas informações de referência, localização de componentes. Então, ondas de referência para osciloscópio, valores de frequência, duty cycle e muito mais. Por isso que é interessante você, ao trabalhar com esse tipo de tecnologia, se você fornece isso na tua oficina, não tem jeito, você tem que ter as primeiras informações, o mapa do teu carro lá na tua mão. Por quê? Se eu vou fazer um diagnóstico da linha de alta pressão, por exemplo, eu vou ver, por exemplo, qual é os valores de sinal, quais são os valores de tensão desse sensor, se tem uma forma de onda, qual é o sinal de controle dessa válvula reguladora, qual é a frequência, qual é o duty cycle do PWM. Então, com isso, eu me sinto mais seguro de trabalhar, eu tenho um pé no chão e eu consigo mostrar para o cliente de forma categórica se está em bom funcionamento ou não aquele componente, tá? Então fica ligado nisso para não ficar naquele método da tentativa e erro, do achismo, do diagnóstico da esperança, porque isso aí não dá certo. É uma coisa que a gente em treinamentos refuta, tá?
achismo. Ah, já peguei um serviço assim, já peguei um carro assim, vai ser aquilo. Um sintoma pode ter diferentes causas. Não é porque um veículo específico apresentou um sintoma que ele vai ser aquela mesma causa. Não cai nessa onda, porque senão você vai se dar mal na oficina. Beleza? Show de bola!